Não, não vai. Então a gente vai falar agora da análise de Pareto, que parte do princípio de Pareto, né? É uma técnica muito útil, um princípio geral para vários tipos de ações que a gente tem que resolver ao longo da nossa vida profissional. Então vamos lá, a gente tem a análise de Pareto e ela é baseada no princípio de Pareto, que foi um estatístico no início lá da estatística, que falava que 20% das causas são responsáveis por 80% dos efeitos. Essa não é uma divisão real, né? 20, 80 é um número até interessante, né? Mas o que quer dizer é o seguinte: nós temos uma quantidade enorme de impactos, geralmente, coisas acontecendo, e entre elas, né, a grande parte dessas condições que podem ser problemas, né, podem ser apenas impactos, né, atuação, né, só está num lugar, né, está concentrado num grupo bem menor de coisas onde você pode mexer. Por exemplo, né, a gente usa muito isso, a gente tenta mostrar muito isso para programador, né, que 80% do desempenho de um programa, né, a responsabilidade por 80% do desempenho do programa está localizado em partes muito pequenas do programa e não no programa todo. Então não vale a pena tentar otimizar o programa todo, né, porque o desempenho real de um programa, como um todo, está localizado num pedaço pequeno dele. Então essa regra 20-80 é uma regra não, 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 não perfeita, né? Mas a gente quer dizer isso. Olha, se preocupa para você resolver a grande parte dos seus problemas, né? Você tem que tratar geralmente num pequeno espaço de lugares que você pode mexer. Tá? Então, a gente tenta responder, na verdade, são a pergunta: quais são os principais problemas, né? Ou seja, os problemas que têm maior impacto, né? E onde podemos focar os esforços para obter os melhores resultados, né? A questão, e a gente vai ver aqui duas técnicas, né? Duas variações da mesma técnica, né? É que a gente tem que tomar cuidado com os dados que a gente analisa. E eu vou mostrar para vocês o que eu quero dizer com isso, porque você pode obter respostas diferentes, uma mais ingênua e outra, geralmente, mais adequada. Então, a gente vai agora falar um primeiro algoritmo, uma primeira, não é um algoritmo, né? Uma primeira mecânica, uma primeira heurística, onde você trata os problemas apenas pela contagem, né? Isso pode ser útil em alguns momentos, né, quando todos os problemas têm o mesmo valor, né, mas isso não é uma verdade. Então, o que nós queremos, primeiro, é pegar os problemas e dividir em categorias, né? Porque a gente não vai estudar eles um a um, especificamente, mas em grupos relacionados. Tá? E a gente vai levantar o número de acontecimentos por categoria. Se você tem um registro, você pode olhar para o passado. Caso contrário, você vai ter que começar a registrar a partir de certo ponto, né? Ou talvez fazer uma estimativa, né, com especialistas da área que vão dizer: a cada tantas pessoas que entram aqui no meu atendimento, eu tenho um problema desse tipo, né, eu não consigo achar o registro dela, coisas assim. Me deem um segundinho aqui. Estou de volta. Né? Então, depois a gente vai ordenar em ordem decrescente por quantidade de eventos dessa categoria, vai fazer o total. Né? Tem gente chegando ainda aí, aproveita para ler, né? Calcula a porcentagem de cada categoria e coloca numa escala. Né? Então, aqui a gente tem o último passo é colocar ordenadamente, a gente usa da esquerda para a direita, e traçar uma curva de porcentagem acumulada. Então vamos ver aqui o nosso exemplo, né,
onde eu tenho erros, né? Problemas causados que exigiram manutenção do sistema. Né? Então a gente tem aqui, ó, requisito original errado, 35, mudança no negócio, 25, erro de programação, 25. Então aqui eu estou só contando, né, quantas vezes esses problemas aconteceram, ok? Você vai lá no seu issues, por exemplo, do seu software, né, lá no GitHub, né? E você conta as reclamações, conta os erros que aconteceram, ou você vai no seu log, né? E coisas assim. Então você levanta aqui, você vê, aconteceram vários problemas, né? E eu quero fazer o seguinte, ó, eu quero mostrar os problemas em perspectiva, né? Percentual. Então, ó, requisito original errado, né? E a gente vai mostrando aqui, né? Geralmente isso é feito num gráfico de colunas, né? Gráfico de barras verticais, ok? E aí a gente marca uma linha lá, né? A linha do 80% somado, desculpa, aqui a linha está do lado de cá, né? Deixa eu mostrar aqui, né? Aí no outro eixo Y, né? A gente marca a linha do acumulado, né? A gente marca a linha do 80% e aí você faz um gráfico do acumulado. E o objetivo é descobrir esse ponto. Né? Então olha só, os meus problemas importantes são esses aqui, e esses aqui não são importantes, né? São pequena parte. Né? Por causa dos dados que eu escolhi, né? A gente acabou ficando com 5 problemas a serem tratados, né? A gente vai priorizar para cá. Né? Então, essa é a maneira genérica, e eu considero uma maneira errada a priori, porque a gente não está dando o quê? A gente não está dando valor para os erros. Né? Então, vamos supor que esse erro aqui tenha custado US$ 1 milhão. Né? E esses erros todos tenham custado US$ 2. Né? Não adianta quanto eu somo aqui, não vou chegar lá naquele erro do lado de cá. Tá? Então a gente tem uma importância de valor. Em outros momentos, a gente pode ter realmente uma importância só da contagem. Né? Então, por exemplo, se eu estou fazendo um jogo e eu detecto que tem bugs nas salas do jogo, né? Por exemplo, tem lugares onde os personagens entram e desaparecem ou ficam presos, né? Tudo tem o mesmo custo, eu posso contar, né? Por região do jogo, eu posso contar por quem desenhou o jogo, eu posso fazer várias contagens para descobrir, ou a técnica utilizada para alguma coisa, eu posso fazer várias contagens para descobrir por que esse erro acontece, e aí eles têm o mesmo impacto. Né? Não tem problema. Reclamação, erros de português num site, por exemplo, né? Eu posso contar por quem escreve, eu posso contar por assunto, né, do site. Então, tem alguns momentos, realmente, que não vai precisar colocar o valor. Então, esse aí a gente poderia falar heurística simples de tratamento. Só coloca o caso, né, o tipo de erro, e é importante classificar bem, e a ocorrência do erro. Né? Contagem. Né? Em geral, porém, a gente está muito preocupado com o valor, quer dizer, o quanto custa para mim consertar aquele erro, né? Ou quanto aquele erro custa para mim em negócio. Né? Eu não vendo por causa daquele erro, né? Eu tenho uma reclamação de um cliente por causa daquele erro. A gente pode imaginar, por exemplo, um caso onde eu entrego equipamentos, né? Eu sou uma fábrica de equipamentos, e eu conto, né, quantas peças eu tenho que trocar na manutenção de que lugar. Né? Então eu posso contar e eu vou descobrir ali uma parte da minha fabricação que está com defeito, e talvez a ocorrência basta para isso. Eu tenho aqui, vendo geladeira, né? Tenho 10% dos problemas são nos pés da geladeira, 20% dos problemas são no congelador, 30% são na lâmpada, né? Então eu posso contar essas coisas e ter uma ideia de como
a minha qualidade de produção está, e que não é ruim, né? É bom saber isso, mas eu também posso saber quanto está me custando, né? E aí eu vou olhar, não, mas quanto custa trocar o congelador, quanto custa trocar um pé de geladeira e quanto custa trocar a lâmpada, né? E aí eu vou ter custos diferentes e eu posso analisar. Então eu estou preocupado com a quantidade de reclamações ou estou preocupado em quanto me custa resolver o problema, ok? Então a gente tem que analisar impacto no negócio, né? Custos de imagem, né? E custos de correção é possível, né? Então, nossa heurística muda, né? Para dividir o problema por categoria e calcular o impacto de cada categoria, né? Então, calcular o valor, né? Por exemplo, a partir do valor médio de cada erro, ou somando o valor de cada erro, depende do que você tem como registro que permite calcular esse valor, né? E os próximos passos são iguais, ok? Então a gente vai pegar aqui, agora nossa tabela mudou, né? Nossa tabela tem o item, né, que a gente classificou, ela tem a quantidade de ocorrências, tá? E ela tem o custo médio por ocorrência, tá? O que leva ao custo total por ocorrência. Okay? Esse custo médio também pode ser dado, pode ser um custo suposto assim, né, por especialistas, coisas do gênero. Então, quando eu faço isso, né, a minha ordem vai mudar, porque agora eu tenho uma ordem, né, que é a multiplicação da ocorrência por custo médio, e talvez ocorrências grandes, né, com custo médio, por exemplo, aqui eu tinha falta de energia, custou 2, né, mas foram 2 vezes só, era a última da gente, mas custou 70, então o custo dela ficou maior. Só esse conhecimento já pode me dizer, vale a pena ou não comprar um no-break, né? Então essa informação é bastante importante já para a gente. Porém, quando a gente vai fazer o Pareto, né, normalmente isso fica mais claro ainda. Então aqui está, lembrando que esse exemplo é com os meus dados, né? Não vai ser, talvez outro dado não seja tão radical. Eu tenho a mesma conta aqui, custo total, ok? Nesse custo total eu tenho o requisito original errado, mudança no negócio, mudança na legislação, são os 3 primeiros. Eu acredito que o impacto, olha, aqui o nosso impacto no acumulado de 80%, né? Separou só dois grupos. Então, eu tenho que tratar de que problemas? Eu tenho que tratar desses 2 problemas, né? Esses números são totalmente artificiais, mas são baseados um pouco na realidade do impacto dos custos, tá? Mas então aqui eu tenho 2 problemas para resolver, né? Então é bem simples, né? A gente vê que o método de Pareto é bem simples de tratar, pode dar trabalho, para você conseguir os dados, né? Veja que normalmente a espinha de peixe, né, que é um método para descobrir quais são os problemas, né, ou quais são as causas, melhor dizendo, né, quais são as causas dos problemas, o espinha de peixe é bom ser feito em grupo, né? Se você sentar a sua cabecinha lá no papel e ficar desenhando, você pode, se for uma pessoa da área, até ter uma espinha de peixe boa, mas você vai ter a sua visão única, né? Já a análise de Pareto, ela, mesmo que possa ser feita em grupo um pedaço para você levantar os dados, ela é uma ferramenta estatística, né, de controle de qualidade, né, que você pode usar sozinho, né, porque você vai levantando os dados, pode entrevistar pessoas, né, mas na verdade uma ferramenta de análise para o analista de qualidade, para o estatístico, né, que está trabalhando no assunto. Já a outra é uma ferramenta mais de comunicação, né? Então, o desenho da espinha de peixe ele tem uma forte função de comunicação, enquanto aqui, né, esse gráfico também tem um significado bom, né? Você pode mostrar, olha, é importante a gente tratar desse assunto, mas ele é criado para você entender, né, o processo de levantamento de dados aonde chegou. Eu tinha desligado aqui, tem alguma pergunta aqui? Ok, então esse é o primeiro tema
da aula de hoje. Opa, apertando o botão errado aqui. Parece que eu saio da aula. Opa, também continuei gravando.